Ministério Zona Sul em São Paulo, lugar de gente feliz. Nacional Gospel. Indicativo de frequência ZYK 775 AM 920 kHz em São Paulo e retransmissoras espalhadas em todo o Brasil. Emissoras filiadas à Rede Nacional Gospel de Comunicação. Rede Nacional Gospel de Rádio. Nacional Gospel. Oh, Nacional. Aqui é Espaço reservado à propaganda política obrigatória. 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 Política obrigatória. Espaço reservado à propaganda 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 política obrigatória. Wellington Formiga. O povo não aguenta, o dia merece mais. 40, queremos qualidade. 100% ficha limpa. O Wellington Formiga. O Wellington Formiga, 40 pra PC. O povo não aguenta, o dia merece mais. Muito amor pro dia. E muito mais respeito. Wellington 40. Formiga, meu prefeito. Chega de maquiagem. O povo não aguenta, o dia merece mais. O 40. Queremos qualidade e muito mais respeito. Muito mais respeito. Wellington Formiga, meu prefeito. Chega de maquiagem. O povo não aguenta, o dia merece mais. Wellington Formiga. 40. Espaço reservado à propaganda política obrigatória. 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 Espaço reservado à propaganda política obrigatória.
Espaço reservado à propaganda político. Espaço reservado à propaganda política obrigatória. 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 Daqui a pouco tem mais. Na sua Nacional Gospel. Rádio Nacional Gospel. Nacional Gospel. Nacional Gospel. Gospel. A Paz e Vida Ministério Zona Sul, sob a responsabilidade do pastor Ideraldo Palharim, presidida por Jesus Cristo, convida você a participar dos Encontros com Deus, em São Paulo, Parque Arariba, Rua Canabarro 86, Jardim Gerivá, Avenida Dom Rodrigo Sanches, 129, Parque do